paz do Senhor, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à EBD Inovadora para mais uma pré-aula da nossa EBD. Quero convidar você para nós fazermos uma oração inicial deste momento. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, meu Pai, para aprendermos contigo, Senhor. Nos ajuda, toma a nossa direção e abençoa todos aqueles que vão nos acompanhar. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Bem, meus amados irmãos, nós estamos na lição de número 4, Jeremias 18 a 20. O assunto, como barro nas mãos do oleiro. Textuário, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias capítulo 18, versículo 6. A verdade prática. Deus molda o seu povo como o oleiro o barro, chamando à obediência e ao arrependimento. Nossa introdução. Os capítulos 18 a 20 de Jeremias trazem mensagens fortes sobre a soberania de Deus, o juízo sobre Judá e o sofrimento do profeta. Então, meus amados irmãos, nesses 3 capítulos que nós vamos estudar, as mensagens são mensagens poderosas. No capítulo 18, Deus vai falar sobre a soberania de Deus. No capítulo 19, sobre o juízo divino, consequência da desobediência do povo. E no capítulo 20, sobre o sofrimento do profeta Jeremias por pregar a palavra de Deus. Nesse momento eu quero, antes de nós iniciarmos para o primeiro tópico dessa lição, eu quero convidar você que nos acompanha esse canal tem contribuído para a sua vida espiritual, nos ajude compartilhando os ensinamentos, deixando o seu like, deixando o seu comentário e também se inscrevendo, nos ajude. Assim você vai estar nos ajudando a levar essa mensagem a mais pessoas. Amém? O primeiro tópico, desce a casa do oleiro, capítulo 18, o versículo 1 ao 23. A importância de ouvir a palavra de Deus, capítulo 18, versículo 2. Só informando os irmãos que o capítulo 18, versículo 2, ele não é o que está aqui, meus irmãos. Houve um erro e possamos ter esse cuidado. Mas eu vou ler o correto. Está em Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 18, versículo 2, que diz assim: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Ao ordenar que Jeremias descesse à casa do oleiro, Deus lhe ensina que obedecer requer disposição e humilhação. Então, obedecermos a Deus é essencial para a nossa vida. E nós aprendemos aqui que o profeta Jeremias ele teve disposição em obedecer a Deus. Em algumas traduções diz que Jeremias ele se levantou. A palavra diz: levanta-te, põe-te em pé e desce à casa do oleiro. Nessa versão está dizendo dispõe-te. E para obedecer a Deus, nós temos que nos dispor. Nós temos que ter a humildade de descer à casa do oleiro. Como nós vamos descer à casa do oleiro? É irmos para a palavra de Deus, participarmos nos cultos de ensino, como a EBD, termos esse relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. E para isso nós temos que nos dispor, como fez o profeta Jeremias. Muitos ignoram essa voz por orgulho ou autossuficiência, pois confiam mais em sua experiência e conhecimento do que na direção de Deus. Contudo, a verdadeira transformação vem da submissão à palavra de Deus. Então, se queremos ser obedientes a Deus, temos que se submeter, tem que ter essa submissão. E para isso nós temos que nos dispor
a ouvir a Deus, a ter a humildade de obedecer a sua palavra. A mensagem de Jeremias a Israel era clara: se o povo se arrependesse, Deus o restauraria. Caso contrário, enfrentaria o juízo divino. Então a palavra que Jeremias pregava, que anunciava, era muito clara. Se o povo se chegasse a Deus, Deus ia restaurar, Deus ia abençoar aquela nação, aquele povo. Porém, se o povo recusasse ouvir a voz de Deus, se o povo recusasse andar nos caminhos do Senhor, com certeza eles pagariam um preço muito caro. E hoje, o mesmo princípio se aplica nos dias de hoje, nas nossas vidas. A palavra de Deus está aí, a porta da graça está aberta. Se nós dermos ouvidos a Deus, se nós dispormos a ouvir, a obedecer, a ter a humildade de aprender, Deus ele nos abençoa, Deus ele está pronto para restaurar, para salvar. Porém, se nós não dermos ouvido à palavra de Deus, com certeza nós pagaremos um preço muito caro, até mesmo o preço da nossa salvação. Mas a porta da graça está aberta e a salvação está aí para todos aqueles que querem obedecer a palavra de Deus. Muitos servos de Deus na Bíblia buscaram ativamente ouvir a voz de Deus. O comentarista ele coloca aqui 3 pessoas, são muitas pessoas que ouviram a voz de Deus. Mas ele coloca aqui Moisés, quando subiu no Monte Sinai, ouvindo a Deus, recebendo ali os mandamentos de Deus. Samuel, que desde muito pequeno já desenvolvia essa audição, esse relacionamento de ouvir a Deus. E também, por que não falar os discípulos que ouviam a Deus? Uma certa ocasião, em João, no capítulo 6, muitos não quiseram mais ouvir a Jesus Cristo, porque diziam que o seu discurso era duro, o seu discurso era um discurso ruim de ouvir, e acabaram abandonando o Senhor. É interessante que ele se volta para os seus discípulos, está lá no capítulo 6 de João, e pergunta se eles também não querem deixar de ouvi-lo. E Pedro se manifesta e diz: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Então, meus irmãos, é maravilhoso escutar a Deus, é maravilhoso ouvir, obedecer e nos dispor para obedecer a Deus. O segundo subtópico do primeiro tópico: a casa do oleiro. Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Na casa do oleiro, Jeremias observa um processo que reflete a relação entre Deus e seu povo. Então, quando Deus ele diz para o profeta se disponibilizar e descer à casa do oleiro, ali Deus queria passar um ensinamento para Jeremias. E Jeremias ele começa a olhar todo aquele processo que estava acontecendo do barro na mão do oleiro. E a passagem diz que o barro, em um certo momento que estava sendo feito um vaso, ele se quebra. E aí aquele oleiro, ele pega aquela massa que estava ainda maleável e faz outro vaso segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Deus estava mostrando para o profeta, ensinando como é que ele age com o seu povo. O processo do oleiro exige habilidade e tempo. O oleiro ele tem que ter essa habilidade, ele tem que ter esse tempo. E Deus, queridos irmãos, o que não falta para ele é habilidade e tempo.
Ele tem todo o tempo do mundo, ele é o dono do tempo e tem habilidade, e ele sabe trabalhar, ele sabe nos moldar. Quando um vaso se quebra, o oleiro pode refazê-lo, mas se o barro endurecer, torna-se inútil. Isso nos ensina que a maleabilidade espiritual, a disposição para ser moldado por Deus, é essencial para cumprir o seu propósito. Então, meus irmãos, quando nós, diante de Deus, como barro que somos, e Deus é o oleiro, é Ele que nos molda, precisa que nós sejamos maleáveis na mão de Deus. Precisa que o nosso coração seja sensível para que Deus possa trabalhar. Quando o nosso coração está voltado para Deus, está sensível, quando nós somos maleáveis na mão de Deus, Ele pode nos moldar da forma que Ele quer. Ainda que em certos momentos possamos ser quebrados, mas Deus ele nos restaura, porque nós temos a sensibilidade, nós temos o coração amolecidos para Deus, sensíveis para Deus. Então é importante para que Deus ele possa trabalhar na nossa vida. Na olaria da vida cristã, Deus usa as circunstâncias e provações para moldar seus filhos. Ele deseja que sejamos vasos de honra, úteis para a sua obra. Contudo, aquele que resiste à sua vontade pode acabar quebrados, incapazes de serem usados para um propósito nobre. Então precisamos ser maleáveis para nos tornar vasos úteis na obra de Deus. Mas para isso, nós temos que ter o coração sensível, nós temos que ter o coração aberto para que Deus ele possa nos moldar e trabalhar nas nossas vidas. Terceiro subtópico do primeiro tópico. Jeremias capítulo 18, versículo 10. Se fizer o que é mal diante de mim, para não dar ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que o beneficiaria. O barro por si só não tem valor, mas nas mãos do oleiro pode se tornar um vaso útil. Esse processo inclui purificação, amassamento, moldagem, secagem e queima no forno. Deus purifica, disciplina e transforma. Irmãos, nós, sem Deus, nós não somos nada. O barro, sem o oleiro, ele é apenas barro. A utilidade que ele tem é para a natureza, mas como vaso, ele precisa do oleiro. Ele precisa passar por todo um processo. Eu já morei perto de uma olaria e eu vi ali o oleiro trabalhar com a massa. E tinha uma certa habilidade, tinha uma certa classificação, os detritos eram tirados. Tem vários processos de amassamento, de descanso, passando pelo fogo. Então tem todo um processo. O barro ele precisa do oleiro. Como nós precisamos de Deus. Nós, sem Deus, nós não somos nada, somos apenas pó e cinza, nós somos barro. Nós precisamos de Deus. O próprio Jesus, em João, no capítulo 15, ele fala que sem ele nós não somos nada, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos ser maleáveis perante Deus e passar por esse processo de limpeza, de purificação, de salvação, de transformação. E isso nós precisamos de Deus, nós precisamos estar nas mãos de Deus, porque sem Ele nós não somos absolutamente nada. Olha, aquele que permitem que Deus os moldes se tornam vasos de honra, preparados para toda boa obra. Então, se eu, você, nós queremos ser vasos de honra
vasos úteis nas mãos do Senhor, preparados para toda boa obra. Precisamos do Senhor, precisamos ter esse entendimento que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, ele não é nada. Precisamos de Deus, porque a cada dia ele está trabalhando nas nossas vidas, a cada dia ele está fazendo com que nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas preparadas para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para o segundo tópico, meus irmãos. Uma botija quebrada. Primeiro subtópico do segundo tópico. Compre uma botija de oleiro. Está lá no capítulo 19, versículo 1 de Jeremias. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva consigo alguns dos anciãos do povo e um dos anciões dos sacerdotes. A botija simbolizava Israel, formado por Deus, mas endurecido pelo pecado. Diferente do barro moldável da casa do oleiro, a botija era rígida e, uma vez quebrada, não poderia ser refeita. Isto mostrava que Judá havia chegado a um ponto sem retorno, tornando inevitável o juízo divino. Então, agora no capítulo 19, Deus, ele fala para o profeta comprar uma botija do oleiro. E essa botija, ela seria quebrada. Essa botija quebrada representaria Israel. E agora, mesmo Deus chamando Israel, mesmo Israel sendo o povo de Deus, Israel estava com o coração endurecido pelo pecado. O profeta deveria levar consigo os anciãos do povo e os sacerdotes para testemunhar a cena. Esses líderes tinham a responsabilidade de guiar espiritualmente a nação, mas falharam ao permitir que a idolatria dominasse Jerusalém. Agora veriam a consequência de sua negligência e rebeldia. Então, aqueles líderes, os anciões do povo, os anciões dos sacerdotes, eles seriam levados por Jeremias. Eles iam ser testemunhas do juízo de Deus, daquilo que Deus ia decretar para aqueles moradores de Jerusalém, para toda aquela liderança. Aquela liderança que tinha a responsabilidade de ensinar o povo, de mostrar o caminho de Deus, agora, vergonhosamente, estavam ali para testemunhar, para serem testemunha do juízo de Deus. Isso aí, meus irmãos, é um chamado para nós que somos líderes. Você que ensina, você que é o pastor desta igreja, você que é o coordenador dessa escola bíblica, você que é o professor. Ensinar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que ensinar com verdade. Nós temos que falar do evangelho genuíno de Jesus, para não entrarmos nos erros dessa liderança, que ao invés de receber a bênção de Deus, ao invés de ser aprovado por Deus, agora estão sendo desaprovados e recebendo uma sentença, um juízo de Deus. A mensagem era clara: nenhuma posição religiosa ou tradição impediria a disciplina de Deus. O pecado traz consequências, e mesmo que o povo confiasse na presença do templo, isso não livraria do castigo. Então, mesmo, queridos, que nós nos congregamos, não faltamos culto, isso não é tudo. Precisamos andar pelo caminho do Senhor. Precisamos escutar a sua palavra. Precisamos praticar a sua palavra e andar corretamente no caminho do Senhor. Só Ele pode nos salvar.
Só Ele pode nos moldar da forma que Ele quer, mas precisamos estar nas suas mãos. Segundo subtópico, Vale de Hinom, Tofete e Matança. Capítulo 19 de Jeremias, versículo 6. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem Vale do filho de Hinom, mas o Vale da Matança. O Vale de Hinom era um lugar de idolatria e sacrifícios humanos, onde crianças eram oferecidas ao deus Moloque. Deus declarou que esse local, antes palco de rituais profanos, se tornaria um símbolo de destruição e morte. Então agora Deus, ele está trazendo o seu juízo através do profeta Jeremias. Tofete era um lugar que era situado lá no Vale de Hinom. E este lugar é um lugar que acontecia coisas horríveis, sacrifícios, matanças, crianças sendo queimadas. Tofete significa lugar de fogo, lugar de chama. E ali os próprios pais sacrificavam os seus filhos ao deus Moloque. Com isso, Deus se irava, porque Deus não compactuava com esse tipo de sacrifício. Eles cultuavam Deus que não conheciam. Eles cultuavam Deus que seus pais não conheciam, que a nação não conhecia, mas se influenciaram, endureceram o coração para Deus, e agora Deus ele traz o juízo sobre a vida daquele povo. E diz que aquele vale, o Vale de Hinom, já não vai ser mais esse nome, vai ser lugar de matança, porque pessoas iriam morrer, pessoas iriam passar fome, pessoas iriam comer os seus próprios filhos pagando um preço, porque o juízo de Deus estava sobre a vida daquele povo. Esse episódio ensina que o pecado pode parecer seguro por um tempo, mas sempre leva ao sofrimento. O lugar onde o povo buscava falsas bênçãos seria o mesmo onde enfrentaria a ira do Senhor. Eles enfrentariam a ira do Senhor por não escutar a voz de Deus, não escutar o profeta, endurecer o seu coração e pagaram um preço muito alto, um preço muito caro pela sua desobediência. Terceiro subtópico do terceiro tópico. Botija quebrada, Jeremias capítulo 19, versículo 11. Assim quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. A diferença entre a imagem do vaso moldável e da botija quebrada é clara. Na primeira, havia a esperança de restauração. Na segunda, não havia mais conserto. Endureceu o coração ao ponto de seu destino tornar-se irreversível, ainda que mediante ao arrependimento. Então, meus irmãos, a diferença aqui é muito grande. No capítulo 18, quando o oleiro está trabalhando com o barro está maleável, aquele barro está mole. E por mais que aquele vaso ele se quebre, o oleiro ele refaz novamente, porque a massa está maleável. Diferentemente do capítulo 20, que Deus agora compara Judá com aquele vaso que se quebrou, quebrado, porque o vaso quebrado, enrijecido, ele não tem mais como fazer um outro vaso. E a situação de Israel estava dessa forma, por endurecer o coração, por não escutar a voz de Deus, não seguir os caminhos do Senhor. Eles endureceram o coração de uma tal forma que eles não deixaram Deus trabalhar na vida deles. E receberam
a sentença pelos seus pecados. O pecado havia afastado a proteção de Deus e o juízo era inevitável. O coração que se endurece contra Deus pode atingir um nível de rebeldia para qual já não há conserto. Então essa palavra, esse ensinamento, ele nos chama a atenção do cuidado que temos de escutar a voz de Deus. Porque muitas das vezes Deus ele fala conosco e nos aponta o erro. O Espírito Santo fala conosco e nos aponta o caminho errado. E muitas das vezes nós não damos atenção. E isso é rebeldia. E rebeldia é como pecado de feitiçaria. Olha que interessante. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Então, essa passagem aqui, ela destaca-se muito bem por aqueles que não ouvem a voz de Deus. Deus, ele tira o povo do Egito. Vai ser uma passagem muito rápida pelo deserto, mas o povo vira os milagres, viram Deus fazer tantas coisas, operar maravilhas. Deus ele falava com o povo, mas o povo sempre rebelde, o povo sempre errando, o povo sempre murmurando. Deus falava com o povo não obedecia, e com isso eles pagaram um preço muito caro por não ouvir a voz de Deus. Eles tombaram no deserto. Aquela geração morreram todos, ficaram no deserto, a não ser Josué e Caleb. Então, queridos irmãos, nós temos que ter esse cuidado de ouvir a voz de Deus e obedecer e praticar a sua palavra. Então, que você possa levar esse ensinamento para o seu aluno, para a sua classe, e falar que obedecer a Deus é essencial para a nossa vida com Deus, de relacionamento e uma vida de vitória. Terceiro tópico, a prisão no tronco. Vamos passar para o primeiro subtópico do terceiro tópico. A prisão de Jeremias, capítulo 20, versículo 2. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e meteu no tronco, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Passur, sacerdote e chefe da segurança do templo, reagiu com violência à mensagem de Jeremias. O profeta havia proclamado o juízo de Deus contra Judá e comparado a nação uma botija quebrada. Como resposta, Passur mandou castigá-lo com açoites e prendê-lo a um tronco, expondo a humilhação pública. Então, quando Jeremias ele quebra a botija lá no vale de Enom e compara a nação de Judá como aquela botija, uma botija quebrada, e Deus também quebraria o povo, quebraria aquela liderança, Jeremias ele volta para o templo e no átrio ele ratifica a sua palavra, a sua profecia, o juízo de Deus. E Passur, que era uma liderança, que era um sacerdote, e até profetizava falsamente, como diz a palavra de Deus no capítulo 20, ele se irritou com aquilo, porque ele não aceitou a verdade, ele era uma liderança, e a sua pregação, a sua palavra, ela outra para o povo. Ele não aceita a palavra do profeta. E agora ele pega o profeta, açoita, manda açoitar o profeta e prende o profeta no tronco. Esse tronco era um pedaço de madeira
eles amarraram o profeta Jeremias as mãos, mas eles poderiam também amarrar os pés e até o pescoço, deixando a pessoa, o profeta, numa situação muito difícil e muito humilhante. E o profeta Jeremias, ele passa por toda essa situação. Este ato reflete uma liderança corrompida, que usa força para se manter no poder. Quando líderes religiosos precisam recorrer à opressão para silenciar a verdade, é sinal de que há muito tempo perderam a autoridade espiritual. Então, queridos irmãos, hoje ainda acontece dessa forma. Muitos líderes já perderam essa palavra verdadeira, né? Muitos líderes há muito tempo já perderam essa autoridade espiritual, já não têm, mas não querem perder a sua posição, não querem perder a sua liderança. E quando alguém prega verdadeiramente, prega o evangelho genuíno, muitas das vezes paga o preço, sofre, mas que possamos pegar o profeta Jeremias e tirar como exemplo para as nossas vidas, não parar de pregar a palavra de Deus. Você vê que ele pregou lá no Vale de Enom, foi para o templo, pregou mais uma vez, e logo após que passou, o prende, e no outro dia solta, ele volta a pregar mais uma vez a palavra de Deus. Então, que possamos continuar levando essa palavra, pregando a verdade, o evangelho genuíno de Jesus, porque com certeza Deus ele vai nos abençoar, Deus ele vai nos dar o escape, vai dar o livramento e ele vai nos usar muito mais nas suas mãos. Segundo subtópico do terceiro tópico, desabafo do profeta, Jeremias capítulo 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. No dia seguinte, após ser solto, Jeremias anuncia o juízo divino contra Passur. Seu nome seria mudado para terror por todos os lados, pois ele e sua família seriam levados cativos para a Babilônia, onde morreriam e seriam sepultados longe de sua terra. Então, queridos, quando Jeremias ele foi solto no outro dia, ele falou do juízo de Deus sobre a vida do Passur. Simbolicamente, ele troca o nome de Passur, do sacerdote, para terror por todos os lados. Porque acontecer tanta tragédia, querido, na vida desse homem, ele ia ver muita morte, muitas coisas ruins iam acontecer. Até mesmo ele seria levado cativo para a Babilônia, morreria na Babilônia, seria enterrado na Babilônia, nem para sua terra ele voltaria mais, porque o juízo de Deus veio sobre a sua vida. Estava colhendo um preço por pregar a palavra de Deus erradamente. Aqueles que perseguiam o profeta do Senhor sofreriam as consequências de seus atos, pois Deus não tem por inocente aqueles que se levantam contra a sua palavra e seus ungidos. Olha que interessante. Só voltando aqui para o desabafo do profeta, é interessante, queridos, que algumas pessoas, alguns estudiosos, dizem que o profeta Jeremias, ele elevou um pouco, né, o seu desabafo a Deus. É a sexta vez que
o profeta ele fala com Deus desabafando, se queixando, mas alguns dizem que ele exagerou um pouco o seu tom, a sua palavra. Mas o profeta Jeremias, ele era um ser humano como nós e estava sofrendo, né, muitos ataques, humilhação. Então chegou um ponto que o profeta até mesmo o entendimento da palavra que nós lemos, que ele quer parar, ele não quer falar mais o nome do Senhor. Mas é interessante que logo na frente ele ganha confiança novamente do Senhor. Olha aqui no terceiro subtópico do terceiro tópico. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. As perseguições e zombarias levaram Jeremias a um profundo lamento. Ele chegou a questionar a sua missão e até desejar não ter nascido. No entanto, a palavra de Deus era como fogo em seu coração. Portanto, ele não podia silenciá-la. Então, mesmo no momento de fraqueza, mesmo no momento de muita dor, de muita vergonha, de muita pressão, ele confiou no Senhor. O profeta Jeremias, ele confiou, mesmo diante das circunstâncias, das zombarias, das perseguições. Tinha um fogo no seu coração, um fogo de proclamar a palavra de Deus, de cumprir o seu chamado. Meu irmão, meus amados irmãos, coordenadores, professores, você que ensina a palavra de Deus, você que prega a palavra de Deus, você que leva esse ensinamento com todo o amor, com fogo que arde no seu coração, de pregar a palavra de Deus, não desista. Por mais que venham as lutas, as dificuldades, as barreiras se levantem, perseguições se levantem contra a sua vida, não pare, porque assim como Jeremias passou tanta afronta, tantas situações, mas ele falou: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Ele é nosso guerreiro, ele é o nosso general e está na nossa frente, está com sua igreja. Ele protege, ele cuida e usa a sua igreja. Não pare, continue ensinando, pregando a palavra de Deus. Mesmo em meio à dor, Jeremias não abandonou a sua vocação. A fidelidade a Deus pode trazer a posição e desprezo, mas o Senhor sempre sustenta os seus servos. Ele é quem justifica e no tempo certo haverá uma recompensa. Meus irmãos, vale a pena passar por lutas, passar por dificuldades, mas levar o ID de Jesus, levar essa palavra com seriedade, com fidelidade, há uma recompensa. Deus recompensará o seu povo. Olha a aplicação, pessoal. Assim como o oleiro molda o barro, Deus deseja transformar nossa vida segundo a sua vontade. No entanto, se endurecermos o coração, podemos nos tornar como uma botija quebrada e inútil. Deus, ele não quer isso, queridos. Deus, ele não quer que nós sejamos inúteis. Não. Ele quer que nós sejamos um vaso usado, preparado para toda boa obra. Então, fique com esta palavra, leve esse ensinamento para a sua classe. Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero convidar você que tem nos acompanhado, tem acompanhado
esse canal da EBD Inovadora, esse canal tem sido bênção para a sua vida. Não fique só para você. Compartilhe, comente com seus amigos, deixe o seu like, né? E se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Assim você está abençoando a obra de Deus, abençoando o nosso trabalho, para que esse trabalho chegue, alcance a mais pessoas. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos essa pré-aula. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para te agradecer, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que nos acompanha, esse professor, esse coordenador, esse aluno que tem nos acompanhado. Abençoa toda a nossa equipe da EBD Inovadora e que esse canal possa crescer para a honra e para a glória do Senhor Jesus.